Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco nesse instante. É sempre um prazer, uma alegria reunirmos em nome dele, do nosso Mestre Jesus, para trocarmos algumas informações, fazer algumas reflexões sobre as lições da Boa Nova, porque esse é o livro que nós estamos terminando. Nós estamos a 4 capítulos de terminar esse livro. Psicografia do Chico Xavier, e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Mas antes de iniciarmos, nós gostaríamos de levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos espíritos amigos, seus mensageiros, para que todos eles possam nos auxiliar nessa noite, nos inspirando, nos orientando, para que possamos absorver, aprender as lições que vamos aqui ler e meditar. Que elas toquem nossos corações e possam nos auxiliar em nossa renovação interior. Obrigado, mestre amigo, e seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 27, intitulado A Oração do Horto. Depois do ato de sua humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo. E antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que, silenciosos, lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Então, isso é a última ceia, né? Eles reunidos ali ao redor da mesa, comeram, né? E Jesus sabia que era a última deles, juntos ali. Então, ele faz essa oração, né? E os discípulos ouvindo aquilo. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste. Quer dizer, os discípulos, né, eram dele, era Deus, e Deus confiou eles a Jesus, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Então, Jesus agora fala como um amigo, né? Eu rogo, o mundo está nas suas mãos, Pai, mas eu rogo por eles. E pelos sacrifícios que eles terão que fazer com o Evangelho, porque agora, depois que ele, né, Jesus for, né, depois que eu me for, Jesus está dizendo, né, eles que ficarão com a responsabilidade do Evangelho. E ele sabia que ia ser difícil, né? Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício, pela tua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos, todos, para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido na luta proveitosa.
Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino, que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci, e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, Jesus fala, né, que não é para eles se alegrarem somente com a presença deles, mas que eles possam sentir que Jesus os acompanha, que Jesus seja a aspiração de todos, que o Evangelho seja o motivo maior da vida de cada um. Então, é isso que acontece, né, com o cristão. Ele tem essa aspiração de fazer parte dessa família, né, de ser mais um trabalhador do Evangelho, mais um participante desse banquete divino, porque ele se despede perante um banquete, ou melhor, perante uma ceia, né? Não era exatamente um banquete luxuoso, mas uma ceia compartilhada entre irmãos. E é assim que ele quer que nós continuemos, né? Continuemos nos amando uns aos outros, nos respeitando e caminhando juntos, que é o mais importante. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio pelos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos dois filhos de Zebedeu, quer dizer, Simão, João e Tiago. Né? Os filhos de Zebedeu são João e Tiago. Para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersavam, impressionados, enquanto Judas, afastando-se, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte, povoado de árvores frondosas, que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais, falou-lhes o mestre, em tom sereno: Esta é minha última hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequenina distância, onde permaneceu em prece, onde os apóstolos, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene como naquele instante. Rompendo o silêncio, João ponderou: oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que explicasse o motivo, adormeceram, enquanto estavam orando. Começaram a orar, mas adormeceram. Não conseguiram se manter vigilantes. Passado alguns minutos, acordaram, ouvindo o mestre, que lhes observava: Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo um minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, cedendo aos impulsos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram. Despertaram o mestre a lhes repetir: Não conseguistes, então, orar comigo?
Os 3 discípulos acordaram estremunhados. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depois na fronte do mestre. Quer dizer, aqui está dizendo que beijou na fronte. Né? Eu entendo que é como se fosse aqui na testa, né? Não no rosto, como muita gente coloca. Né? O beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de coragem aos seus companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Chamou Judas de amigo. Foi a última frase que Jesus falou a Judas. Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas, para que fossem tentados a segui-lo. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria. Com exceção do filho de Zebedeu, de João, né, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio abandonaram. Debandaram. Receosos da perseguição, alguns se ocultavam nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última. Então, Jesus não reprovou ninguém que o abandonou. Né? Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho, observou as piedosas mulheres que o cercavam banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossas filhas. Então, Jesus ainda teve forças de falar para aquelas mulheres piedosas que estavam ali chorando por ele, embora ele tivesse sanguentado, ferido, com a coroa de espinhos na cabeça, carregando a cruz, ele olha para elas e fala: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos. Né? Então, Jesus estava passando por aquele momento trágico, mas o espírito dele sempre esteve iluminado pela presença divina junto a ele. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente o desígnio do céu. Apesar da demonstração de heroísmo e de amor, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis símbolos de alegria. Então, eles ficaram ainda, né, até que a notícia que Jesus tinha surgido, imagina a alegria deles, né? Ele não morreu, ele continua vivo. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir sobre a oração do horto das oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado. Quando desejava atender ao desejo de Jesus, por que dormira ele, que tanto o amava, no momento em que seu coração mais necessitava? Por que não acompanhar a Jesus naquela última prece? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo, absorto nesses pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre, quase em lágrimas, implorando perdoasse o seu descuido. Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho,
verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras, de sorriso sereno, Jesus disse-lhes: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem de subir sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Então, Jesus mostrou, né, a João, que estava totalmente assim, abatido, com o que ele considerava assim, uma ingratidão por parte dele, né, ter deixado Jesus naquela situação, quando ele pediu para orar, mas Jesus veio explicar para ele durante o sono, né, depois que Jesus já tinha voltado ao mundo espiritual, e João estava dormindo, João vê Jesus chegando, e Jesus, naquela sua luz, né, conversa com João e diz: essa também é uma lição, João, para aqueles que vierem depois. Porque todos nós, na verdade, temos que enfrentar a nossa subida sozinhos. Teremos a ajuda de alguém aqui e acolá, teremos sempre o apoio de uma outra pessoa, mas nós precisamos fazer nosso esforço individual. Nós precisamos ter o nosso testemunho individual. Jesus é muito claro sempre a esse respeito. Nós estamos muito preocupados em converter massas de pessoas, que todo mundo se torne cristão ou espírita, né? Mas o importante é que cada um de nós seja fiel a Jesus. Cada um que for, que fizer essa transformação pessoal, é uma luz que se acende na escuridão da terra. E só assim a terra vai se iluminar aos poucos. Se cada um de nós, em nossos corações, renunciarmos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e buscarmos a compaixão do Cristo, a presença dele em nossas vidas, e que nós possamos melhorar nossos sentimentos, buscando sentimentos de paz, de amor, de humildade perante Deus, de amor em relação aos nossos semelhantes, e muitas vezes de sacrifício pessoal, deixando de lado propósitos egoístas para ir atrás de propósitos mais sublimes, para deixar de lado propósitos da terra, passageiros, para irmos buscarmos propósitos espirituais, que irão nos beneficiar como espíritos, mas que muitas vezes as pessoas que estarão conosco não nos compreenderão. Devemos continuar amando a todos sempre, sempre contando, sempre podendo ajudar a todos que estão na mesma marcha evolutiva que nós. Mas lembrando que vai chegar um momento, muitas vezes, que só nós e Deus. Só estará nós e Deus. Isso, como diz uma frase, será suficiente. Geralmente, é na noite escura que a gente vê as estrelas, que a gente vê que a gente não está sozinho. E embora aquelas pessoas que aparentemente estão sozinhas, né, que nos deixam sozinhos aqui na Terra, mas nós temos sempre a companhia dos amigos espirituais. Como disse Jesus, né, um anjo veio visitá-lo, um espírito de luz, né, e do próprio Deus, que estará sempre conosco em qualquer situação. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, lembrando, né, dessa semana, que Ele possa abençoar nosso fim de semana, na semana seguinte, e que Ele esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.